Geografia da UFC faz 60 anos. E desde 60 anos eu tenho estado lá desde o final dos anos 70, ou seja, mais de 40 anos acompanhando essa trajetória, esse local onde passei grande parte da minha vida. É importante ver que a geografia, o papel dessa geografia no Ceará, quando é que ela foi criada? Quando o curso de Geografia da UFC foi instalado, então foi em 1963. Foi já numa época em que estava no auge das discussões sobre planejamento urbano e regional, e onde as discussões na geografia sobre espaço, região, desenvolvimento regional, desigualdades socioespaciais e regionais é o grande tema, né? E a geografia é instalado no curso de Geografia da UFC, um curso que seria não só de licenciatura, mas de bacharelado. O reitor da UFC, Antônio Martins Filho, ele se dirige ao IBGE e solicita ao presidente para indicar os professores que possam ajudar na criação do curso. Ele indica a professora Amélia Alba, que era cearense, né, que tinha acabado de chegar de Estrasburgo, onde ela fez o doutorado. A turma de Estrasburgo foi a Ana Carvalho, Milton Santos e a Amélia Alba, que conviveram na mesma época lá na França. Então, ela vem instalar o curso de Geografia do UFC nessa perspectiva de preparar também técnicos para o planejamento. É na mesma época em que é criado a SUDEC, Superintendência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, pelo governador Vigílio Távora. É na época também que é feito o primeiro plano do Ceará, planejamento governamental do Ceará, o plano de meta do governo do Ceará, do Vigílio Távora, né? E também são vários documentos, o diagnóstico socioeconômico, que vai dar base às políticas de governo, onde o Departamento de Geografia, professora Amélia Alba, professor Melo participam ativamente, né? Depois, já nos anos 70, ela organiza o grande Atlas do Ceará. É um atlas diferenciado, porque além de ter mapas de cada um dos temas, também tem comentários, uma análise detalhada sobre a pedologia, a geomorfologia, a rede urbana, que era algo novo que estava sendo discutido, né, antes mesmo das regiões funcionais urbanas, REGIC, né? Então, foi nesse auge que foi criado o curso de Geografia da UFC. Né? Então, veio a professora Amélia Alba e convidou a colega dele também de Estrasburgo, Ana Carvalho. Então, essas duas. Então, o curso já começa com duas doutoras, né? Doutoras de formação francesa. E isso, Amélia Alba, mais ligada à geografia física, né? Orientanda do Tricard, e Ana Carvalho, mais ligada à geografia humana. Como tinham poucos professores para a realização, para lecionar as disciplinas, Amélia Alba e Ana Carvalho convocavam algumas pessoas e, geralmente, segundo a professora Florice, que foi aluna da primeira turma, né, ela convidava professores, até professores de Portugal, Orlando, e professores do Rio, São Paulo. Então, professores do Brasil todo vinham à Fortaleza para complementar a formação dos alunos na época. Então, foi um curso que teve uma base muito boa, né? Graças ao papel, ao entusiasmo do Dr. Martins Filho, professor Martins Filho, e também a liberdade que ele deu para que as professoras organizassem o curso, e aos poucos foram convocando professores que vieram do Rio Grande do Sul, como a Bianchi, o Bianchi, né? O Jorge Neves, né? A professora de cartografia também, Bianchi, né? Vieram do Rio Grande do Sul, e depois ex-alunos do curso foram complementando. Professor Marcos Nogueira, Vera de Cavalcante, Selma Facó, Albanita Leitão, né? Tem mais. Depois o professor Castelo, o professor Timóteo, então são ex-alunos do curso de Geografia, das primeiras turmas que foram fundamentais. Inclusive, muitos foram meus professores. Quando eu entrei, em 76, né, o curso estava se reestruturando. A professora Salete de Souza tinha acabado de voltar do doutorado dela na França, também era o primeira doutora no curso de Geografia, e aí foi uma tentativa de
reerguer o curso que estava naqueles anos, final dos anos 70, meio paralisado, né, meio desanimado. E a partir daí, eu entro nessa época do curso, né? Então, minha turma, muitos foram professores, como o professor Levi, né? Foi também professor do Departamento de Geografia, meu colega, até recentemente, ele já se aposentou. E, posteriormente, outros ex-alunos passaram a fazer parte dos quadros do curso, né? Mas é importante ver que essa geografia do departamento foi formada, foi influenciada pela escola francesa, né? Você vê a presença da Ana Carvalho e do professor Amélia Alba, mas também muitos dos nossos professores acabaram indo fazer mestrado na USP. Então, veio uma turma grande que foi para a USP fazer mestrado, como a Tessia de Cavalcante, a Albanita, a Selma, a Vera, o Marcos Nogueira. Então, todos foram uma turma dos anos 70 fazer mestrado na USP, né? E lá eles encontraram o professor Zé Borzaquiel da Silva, que posteriormente veio ser professor do nosso departamento, é professor emérito, aposentado também, titular emérito do Departamento de Geografia. Então, vocês vão ver que a influência da geografia francesa e da geografia uspiana foi muito grande no departamento de geografia da UFC. E nós passamos, como os vários departamentos de geografia no Brasil, por várias fases, né? Mas foram muito mais marcadas pela essa geografia francesa, a geografia quantitativa, que foi o auge nos anos 70, né? No IBGE, no Rio Claro, em Sergipe, né? Não teve tanto impacto aqui na geografia cearense. Nos anos 70, né, acontece em 1978 um Congresso Brasileiro de Geografia que vai ser um marco. É o auge do questionamento da geografia tradicional, da geografia teorética, e onde há uma reviravolta na Associação de Geógrafos Brasileiros, uma que a gente chama participação maior dos estudantes, né, na sua direção, nas suas decisões, e também na própria geografia brasileira a ampliação dos espaços para a geografia crítica. Esse congresso de geografia foi um marco na história da geografia brasileira. Aqui em Fortaleza estiveram presentes Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, Orlando Valverde, Caio Prado Júnior, que era historiador e que tinha sido um dos fundadores da Associação de Geógrafos Brasileiros. Então, foi um marco. E naquela época, os encontros de geografia, todos tinham trabalhos de campo, né? E aí, esse é um livro dos trabalhos de campo, é uma referência sobre as pesquisas sobre o Ceará, né? O papel importante também dizer dos geógrafos da SUDEC, que participaram desse caderno, com estudos sobre o litoral. Professora Angélica, que também foi ex-aluna nossa, um trabalho de campo em Baturité sobre a biogeografia. Professor Marcos foi para a Zona Norte, atravessando o sertão, Depressão Sertaneja, Irauçuba, até a Serra Grande, né? Sobral, e a extrusão granítica da Meruoca, vai até a Serra Grande, analisando a geografia física dessa região. No Cariri, foi um pessoal do IBGE que contribuiu, com uma ex-aluna também aqui do departamento, Evangelina, né, que ela participa na elaboração desse documento, e o professor Zé Borzaquiel da Silva elabora um sobre o Baixo Jaguaribe, onde ele conta, tem até as fotos, na realização desse trabalho de campo, com a presença do Orlando Valverde e do Caio Prado Júnior, né, que também, né, houve também outros trabalhos de campo, Serra, são 5 trabalhos de campo, né? Tem também um trabalho de campo em Fortaleza, que foi foi organizado pela professora Maria Salete de Souza, né? E que é uma referência ainda, inclusive está publicado no nosso livro de Fortaleza de Cidade, a Metrópole. Então, a gente vai ver, esse vai ser um marco, inclusive na geografia brasileira, onde vai predominar o referencial teórico da geografia crítica, né? O materialismo histórico, né? E a dialética marxista, que vai influenciar essa geografia. Também posteriormente, depois dos anos 70, continuaram os alunos do curso do Departamento de Geografia e os professores a se dirigir para São Paulo para fazer o mestrado
em São Paulo. Eu, professora Clélia Lustosa, Wanda Claudino Salles, professor Borzachello fez mestrado e doutorado em São Paulo, né? Professor Jader, mais recentemente também em São Paulo, a professora Alexandra, Marta Celina. Então, são vários professores que também fizeram doutorado em São Paulo. Alguns, como o Flávio, já fez no Rio de Janeiro o doutorado. E, a partir dos anos 2000, né, nós já temos aí o mestrado e o doutorado em Geografia, que permitiu que os professores fizessem os seus mestrados e doutorados também aqui em Fortaleza ou na UES, que o mestrado da UES começa um pouco antes do nosso. Então, nossos alunos se dirigiam não só com essa mudança, com o número de pós-graduação no Brasil, os alunos se dirigem também para Recife, Rio Claro, como o professor Edson Vicente, o Cacau, a Adriane Goraieb, né? Para o Rio de Janeiro, né? O professor Flávio, o professor Jader, eu acho, né? E para Recife, muitos, o professor Levi fez o mestrado em Recife, e muitos dos nossos ex-alunos também saíram para fazer o mestrado em Recife, diversificando um pouco a visão, né? E alguns foram para fazer o doutorado na França, como a Wanda Claudino Salles, eu, Clélia, o Eustógio Dantas, né, que também vai alterando um pouco essa relação. Hoje ampliou muito a relação da geografia com o exterior, que antes era muito ligado à França, com a Espanha, o Cacau, a Vládia fizeram doutorado na Espanha, né? O Jeová também fez na Espanha. Então, veio um pouco esses vínculos com o exterior, favoreceu também convênios, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê o PRINT, né? O Programa de Internacionalização, o número de convênios que existe. Mas aí vocês vão vendo que a geografia ela passa dessa geografia mais tradicional para uma geografia crítica e cada vez mais os grupos de professores também discutem e participam da geografia cultural, né, que é a geografia humanista cultural. O professor Christian também, que foi aluno da USP, fez doutorado na USP, que hoje é um paulista que contribui com o nosso quadro de professores, né? Então, tem alguns professores nessa linha, muita gente trabalhando com geografia urbana, geografia física, então tem uma formação de quadros muito importante na geografia cearense, e hoje nós encontramos nossos ex-alunos espalhados pelo Brasil, dando aula no Rio de Janeiro, na USP, em Pernambuco, e pelo Brasil afora, em vários institutos federais, né? Da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e de outros lugares. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado, que foi a formação dos nossos geógrafos, e eles estão espalhados tanto nas escolas públicas, privadas, nas universidades privadas, públicas, nos órgãos de planejamento, de órgãos técnicos, FUNSEMI, SEMASSE, IPES. Então, você encontra geógrafos na prefeitura, no IPLAN, no IPLAN, né? IPLAN agora, né? Então, isso mostra nas secretarias da cidade, né? Isso mostra o sucesso que foi a nossa formação de quadros, né? Então, teve um papel muito grande. Então, nesses 60 anos, nós estamos muito felizes com os resultados, né? Temos 2 revistas de geografia considerada de alto nível no Brasil, como Qualis A, né? B, né? Temos um doutorado, uma pós-graduação, nota 6, né? E temos, né, o que é melhor, o resultado são os nossos alunos, né? O resultado que foi a formação desses alunos que nos representam tão bem. Então, nós estamos muito felizes de poder comemorar os 60 anos de geografia com essa contribuição para a geografia brasileira, com a produção de muitos livros, com a coleção de estudos geográficos, com muitas teses, com muitas dissertações, que tem fundamentado muitas pesquisas e muito planejamento no Ceará, né? Temos também vinculação a outras instituições, a rede do Observatório das Metrópoles, com planejamento urbano, e outras redes do Observatório das Energias Renováveis. Então, existe vários grupos, né, que é difícil dar conta de tantas atividades e
professores que têm cada um com seu grupo de pesquisa. Então, eu acabo falando muito mais da área que eu participo, que é da geografia urbana, e a contribuição que ela deu, né? Então, essa seria um pouco o meu relato sobre a geografia cearense.